esse vídeo aqui. Como eu tinha falado anteriormente, conforme o pessoal fosse me perguntando, eu ia fazendo os vídeos. E eu fiquei conversando hoje com uma moça, que ela tem uma história assim parecida com a minha, e ela me perguntou sobre a trombofilia, então eu tô aqui pra falar sobre isso. Assim, eu não sou médica, eu não sei falar nos termos dos médicos, mas eu vou falar assim, com a minha experiência, eu passando, né, por isso, como que foi pra mim. Eu tenho aqui um laudo que foi do hematologista, que quando eu fiz todos os exames, ele me deu, e aqui especifica a trombofilia que eu tenho. Possui uma mutação em heterozigose composta por MTHFR A1298C e C677T. A paciente possui proteína funcional SC baixas. Essa é a explicação, vamos dizer, técnica, né, sobre o problema. Eu não entendo nada. Mas eu vou explicar para vocês o que eu entendo. É assim, quando eu tive os 3 abortos, os 3 primeiros, eu procurei a médica de genética, que foi assim, que todos os ginecologistas que eu passava, eles me indicavam. Então a médica de genética, investigando os motivos do aborto, ela descobriu a trombofilia e ela me encaminhou para um hematologista. Quando eu cheguei no hematologista, eu dei uma olhada na internet, né? Algumas pessoas colocou assim, que quando descobriu que estava com trombofilia, ficou em depressão. Outras falou que estava muito triste e parecia ser um negócio desesperador. Eu não fiquei desesperada. Assim, eu já sabia que eu tinha algum problema e eu queria descobrir. Às vezes quando a gente passa por um monte de problema, um monte de aborto, é até um alívio quando a gente descobre um problema. É como se fosse assim, se você descobrir o problema, você vai ter uma chance de estar tratando. Então assim, eu não fiquei desesperada até porque eu não entendia nada, não sabia do que funcionar. Pra mim, trombofilia tinha a ver com trombose, e pra mim trombose é nas pernas. Como eu já tinha feito algumas cirurgias de varizes, tirei essa fenda da perna esquerda, tinha tirado uns vasos da perna direita, eu achei assim, então o meu problema é esse. Mas eu já tirei essa fenda, eu acho que eu já tirei metade dos meus problemas. Quando eu cheguei no hematologista, o hematologista me perguntou o que eu tava fazendo ali, o que tinha me levado lá. Eu tava com os laudos, os exames que eu tinha feito, entreguei pra ele. Ele olhou, ele leu, fez aquela cara assim de que não tá tudo bem. E aí eu falei pra ele assim, que eu tava ali pra ele me explicar o que tava acontecendo, porque eu não sabia o que era trombofilia, que eu tava ali porque a médica tinha encaminhado. Então ele me deu uma explicação que pra mim foi esclarecedora. Ele falou que a trombofilia, ela é uma tendência a pessoa ter trombose. Só que a trombose, ela não dá só nas pernas. Ela dá também no útero, que causa o aborto. Ela dá no coração, que causa o infarto. Ela dá na cabeça, que causa o AVC. Ela pode dar nos rins, dar insuficiência renal, no pulmão. Então ela pode dar em qualquer lugar do corpo. E ele falou que independente de tratamento de gravidez, de eu engravidar ou não, era uma doença que eu tinha e que eu iria ter que tratar. Mas como naquele dia estava muito ruim os meus exames, porque ele não quis nem me medicar. Normalmente a medicação é o Clexane, né, as injeções. Ele não quis nem me medicar, ele pediu para me estar refazendo. Aconteceu uma situação engraçada que eu falei, né, eu não fiquei desesperada. Eu falei assim, se eu descobrir o problema e ter um tratamento, talvez seja a solução dos meus problemas. Mas quando eu cheguei no laboratório, eu liguei pro meu marido e falei pra ele assim, já pensou se Deus me curou? Se eu faço os exames, ele pediu pra mim fazer os exames, se eu faço os exames e eu não tenho mais nada. E meu marido falou pra mim, você tem fé? Eu falei, a única coisa que eu quero é fé. E eu entrei no laboratório e a enfermeira olhou pra mim e falou, nossa, tô fazendo exame, por que você tá fazendo? Eu falei, porque eu tenho trombofilia. Ela fez, nossa, é duro. Eu falei, mas o médico pediu pra refazer, né? Às vezes pode ser que dê alguma coisa errada. Ela falou, não dá errado. Porque aqui a gente põe etiqueta, não tem como trocar exame, não tem nada como dar errado. Ela falou, eu fiz numa moça que já tava dando na cabeça. Aí eu pensei assim, se eu fosse uma pessoa, né, desesperada, pronto, o comentário daquela enfermeira já tinha piorado tudo.
Mas quando eu levei os exames de volta pro médico, aconteceu uma coisa bem legal. Os meus exames estavam todos bons. Então ali eu já vi a mão de Deus no meu tratamento, porque se estavam ruins os exames, de repente, depois de fazer os exames estavam bons, eu acredito que foi um milagre que Deus fez. Então eu fiquei tratando só com AS. Tinha que tomar um AS todo dia, que era para não ter o perigo de engrossar o sangue. E a partir desse momento, o hematologista ele me liberou para estar engravidando. Então, assim, sobre a trombofilia foi isso. Foi o tratamento que eu fiz, eu tive que ir no hematologista. E depois que eu engravidei, aí sim eu tive que começar a tomar a injeção. Eu tomo todos os dias. Por quê? Porque se der uma trombose no útero, não tem sangue correndo pra estar, né, desenvolvendo as crianças. Então, assim, foi difícil. Esse é um outro assunto que eu acho que vai ter muita gente que vai ter dúvida. Se o pessoal depois quiser saber, eu sou de São Bernardo, eu posso contar como que eu consegui. Mas assim, a gente tem direito pelo SUS, mas é muito difícil de conseguir. Pra comprar é caro, mas é um sacrifício que tem que fazer. E também dói, né? Um pouquinho. No começo não dói tanto, não é igual tomar uma Bezetacil, mas é uma injeção todos os dias. E chega uma hora que fica incômodo mesmo. Então eu tomo todos os dias. Tô tomando a dose de 40 desde o começo, por conta de estar, assim, controlado. E graças a Deus até agora, tô de 25 semanas, tá tudo bem. Então é isso, sobre trombofilia, o que eu sei, que nem eu falei, eu não sou médica, eu não sei a parte, assim, né, da medicina, mas eu sei falar da minha experiência, que eu passei. Então é isso, gente. Quem tiver trombofilia, quem tiver intenção de engravidar, ou mesmo que não tiver, descobrir que tem trombofilia, o que eu indico é estar procurando um hematologista, estar fazendo acompanhamento, porque é um problema que alguns médicos não dão importância. Teve muitos médicos que eu fui falar, mas essa mutação nem é tão grave, mas aquilo, mas independente de qualquer coisa, eu tive 4 abortos. Então, eu acho que a gente não pode arriscar. Se tem tratamento, tem que ser tratado. Tá bom? Beijo, fica com Deus.